E fora de campo, agora é Thales Magno o nome, é isso? Cada dia que a gente vem com um cara aqui novo, né? Esse tá bem perto aí, tá quase que pelo anúncio. O Corinthians já tá trocando documento e tentando agilizar a chegada dele. Ele vinha lá em pré-temporada, então na teoria tá bem fisicamente. Eu não duvido não que eles corram até pro cara ser relacionado no sábado já. Tá desse nível, tentando agilizar avião e tudo mais. Ele teve um problema sério lá, uma lesão o ano passado, não conseguiu jogar tanto, mas está recuperado, fez alguns jogos agora, mostrou que ali está recuperado tal, e nessa pré-temporada do time americano, tem esses números todos aí, claro que no cenário ali de um futebol competitivo de menor competição e tudo mais, mas tem números ali até que ok, ele está com 22 anos só. O Corinthians está pagando $1,5 milhão pelo empréstimo. E aí que tá, para você emprestar alguém hoje em dia, você tem três tipos de empréstimo. Empréstimo 1, você empresta, usa o cara e decide se você compra ou não no final. É do seu jeito. Situação 2, Marcos Antônio no São Paulo. Você traz por empréstimo, paga alguma coisa e se ele bater meta, você é obrigado a comprar. E o 3, você traz o cara por empréstimo, paga o empréstimo e é obrigatoriamente ele jogando bem, jogando mal, jogando pouco, jogando muito, você tem que comprar. Então, o que não me parece é que a terceira opção não vai acontecer. O Corinthians não será obrigatoriamente obrigado não, né? O Corinthians necessariamente não será obrigatório o Corinthians pagar $13,5 milhões da diferença. Isso, a terceira possibilidade eu descarto. Só que pode vir, então, empréstimo e o Corinthians decide se quer, ou empréstimo com metas, e aí ele batendo, o Corinthians também é obrigado a pagar os $13,5 milhões depois de um ano. Mas é por empréstimo, e esse 1 ano e meio, eu acho uma tentativa válida, é a posição muito carente. Ele não precisa jogar, apesar dele jogar bastante do lado esquerdo, que é a posição do Wesley, eu acho que pode ser um cara que joga até num 3-5-2, ele e o Yuri Alberto, ele se vira ali de 2 centro-atacantes ali também, eu acho que ele pode ajudar, ainda é jovem, é incrível, né? Ele é mais jovem que o Yuri Alberto, por exemplo, que já é jovem, que tem 23. Mas eu acho uma tentativa de uma posição carente, num valor, dá para discutir, né? Empréstimo, 8, 9 milhões de reais, mas o futebol hoje em dia, infelizmente, está tudo muito caro. O Corinthians está atrás ainda do Gonzalo Plata, agora do Alex Arce, que é um centroavante da LDU, o presidente da LDU acabou de dar uma entrevista para uma rádio local, dizendo que a primeira proposta do Corinthians ele não aceita, não quer vender, que ele é muito importante, ele é peça-chave no time, não tem como ele repor, então tem que ser um negócio que agrade muito ao clube, então ele já negou, falou que vai conversar com o staff lá. 29 anos, centroavante, é um paraguaio que atua lá na LDU. Então, claramente é um Corinthians tentando buscar agora se reforçar do meio para frente, mas a impressão que eu tenho é que, para trazer, inclusive o Thales Magno, é que o Wesley realmente vai ser vendido ainda nessa janela. O Corinthians já teve de 15, de 18, de 25, negou achando que ia pegar mais de 30, e agora de 25 já não existe mais. E estão se falando agora entre 18 de novo, alguma coisa assim, meio que aceitaria. De 25 na época foi acho que do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, e meio que já foi retirada. O Nottingham Forest ofereceu 18, 15 mais 3, o Corinthians falou não, e eles partiram e contrataram um cara do Tajeres, um atacante bom também, o Sousa do Tajeres, eles partiram para o outro, bom. Mas eu acho que o Wesley ainda vai ser vendido, por isso esse movimento também do Corinthians de buscar caras até um pouco mais velhos no mercado. É boa a ideia do Thales Magno? Eu acho bom jogador, sim. Os outros também acho boa. A questão do Corinthians não tem sido a qualidade do jogador que chega, mas a quantidade, a forma, tal. Não sei se isso vai implicar alguma coisa lá para frente em termos financeiros. Isso eu sinceramente não domino. Não acho que a questão de mapeamento de jogadores seja o problema do Corinthians. Pelo contrário, acho que são jogadores interessantes. O que eu questiono é a ideia da reformulação total de um time numa temporada como essa. Essa é
Agora começou do meio para trás, chegou no meio, né, Gerson? Começou atrás, depois no meio, agora tem volante, agora do meio para frente, para completar o elenco. A questão que fica também é que talvez fique tarde demais para essa temporada, para as Copas e tal. Então a pressa é por conta disso. Precisa de um cara para jogar. Então, o centroavante está com um problema, está fora. E acho que se o Corinthians conseguir passar dessa arrebentação 2024, que é difícil, a gente está falando aí, ele pode ficar sem nada, com o risco até de ser rebaixado. O elenco do Corinthians para 2025, de idade, característica, vai ser um elenco bom, mas tem que passar por 2024. Passar por 2024. Essa é a questão. Parece o caso do Bahia, né? Exato. Aquela onda gigantesca quase ficou. Passou, trouxe uns caras, reforçou e tá aí. Caiu um pouquinho, mas para quem quase caiu no passado, é um campeonato ótimo do Bahia. O Paulo Mancini fala, pelo valor que o Corinthians está pagando, é mais uma reticências grande, diretoria burra, incompetente. Diz ele vem da onde? Do Al? Qual é o Al? Não, New York tá. Do grupo C. MLS. Do grupo C. MLS. É quase a mesma coisa. Tá? Então ele vai chegar, se chegar, quando? 10 dias? Não, você está falando de quem? Thales Magno. O Gonçalo Plata está no Al-Sadd. Não, então. Mas aí pior. Mas vamos lá. Eles estão tentando correr pro cara talvez ser inscrito e já ir no sábado pro jogo. Sábado agora? É o que a correria é essa. Depois o cara fica 10 dias, 15 dias fora, aí é outra muscular. Coisa. Mas a tentativa se der para ir pro sábado, trocando o documento, o avião, pegando já para tentar correr com isso daí. E esse Gonçalo Plata também é bom jogador. Também, equatoriano, também é bom jogador. Esse Alex Arce, sinceramente, eu não... Ele faz o gol, se eu não me engano... Fez um gol importante contra o time brasileiro recente, Peledeu. Não sei se foi contra o São Paulo. O cara joga uma vez por semana, treina de noite. Ele fez um gol importante, esse Alex Arce, aí, 29 anos. Mas agora com esse negócio do presidente da LDU, acho que pode ser que até demore um pouco mais. Mas o Thales Magno é questão de chegar mesmo já nessa semana, inscrever, e eu imagino que como está tendo o aceite do City, né, não está sendo a revelia, o jogador não está precisando forçar nada, acho que os caras vão mandar a documentação rápida, vão agilizar, e numa dessa pelo menos pegue um banco aí no sábado, pelo menos aí, e aí o Corinthians corre também para escrevê-lo na Sul-Americana, porque tem que ser antes do primeiro jogo, quando é na fase tem que ser antes do primeiro jogo. Estamos de volta com o G4 para falar agora do Corinthians. Temos aí uma tela com os números do Ramon Menezes, ou ainda não? Dias. Ramon Menezes não vai arrumar. Ramon Dias, eu sempre confundo. Não seca. Ramon Dias. Vamos mostrar uma tela então com os números dele. Por enquanto, Vessá, são 6 partidas, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 7 gols marcados e 6 gols sofridos. Não é exatamente espetacular, mas, enfim, derrota mesmo tem uma. Mas empata muito esse time. Mas de verdade tá dentro de uma normalidade, até de uma normalidade um pouco para cima, assim, uma normalidade pro bom, ou no mínimo pro aceitável, porque a situação antes estava muito pior com o Antônio. Nós estamos falando quanto aí? Tá dando 6 jogos? 18... 50%. 50%. 50%, por exemplo, você não cai. Se fosse o campeonato dele. Sim, mas o Ramon ele tá pagando um passivo aí. Isso, o Ramon Futebol Clube não cairia, isso que eu quero dizer com 50. Mas é pouco, é muito pouco, porque o Corinthians precisa de mais, sobretudo que vem pela frente aí, depois da sequência mais difícil, a ver qual é a maneira que ele vai agir agora para amanhã, porque tá bem dividida assim a torcida tá entendendo que sábado virou a final da Copa do Mundo contra o Red Bull em casa, pelo Brasileiro, só que tem parte da torcida que acha que tem que ir à Vera, porque tem uma classificação de Copa do Brasil que pode ser importante. Eu sigo com a minha opinião, eu acho que o Corinthians tem que preservar os seus jogadores que são fundamentais amanhã.
O goleiro é fundamental, muito fundamental já, vem salvando. Aliás, estava 1-0 pro Juventude, o cara sai cara a cara com ele, ia fazer o 2-0, a casa ia cair já com 15 minutos, ele salva, deixa o Corinthians vivo e o Corinthians ainda, pelo menos, vivo no jogo. Mas eu entendo que o goleiro é mais fácil de não poupar. Mas André Ramalho, 32 anos, já não jogou tão bem contra o Juventude, porque me pareceu... Quando ia tentar a caça e ser exposto, estava sentindo a parte física. O Alex Santana eu tiraria, mas não precisou, né? Porque machucou. É aquilo que a gente fala, né? Cada jogador vem de um lugar, de um jeito, tal. São bons jogadores, mas juntar um monte de jogador em estágio diferente de preparação, tal, não sei o quê, e botá-lo para jogar imediatamente é isso. Aí machuca um jogador importante. Aí tá tudo nessa... Então, vai fazer uma ressonância hoje, se na melhor das hipóteses, o grau 1 é de 7 a 10 dias. Então nós já estamos falando aí já de perda no mínimo de final de semana e talvez no meio de semana que vem contra o Red Bull pela Sul-Americana. O Garro eu também tiraria fácil também, preservaria ele para sábado, para deixar ele bem fisicamente, para tentar fazer a diferença. Esse é outro. O Hugo na lateral esquerda, não é uma questão de preservar pela importância dele, é só de ter mais um cara contra o Red Bull numa condição física bacana. E que a gente, sinceramente, tirando esses 2, 3 caras, o restante vai jogar o A ou vai jogar o B, não vai mudar muito a vida do Corinthians. Vai jogar o Félix Torres ou o Gustavo Henrique, Kaká ou André Ramalho, sabe assim? Então você consegue ali minimamente Mateuzinho ou Fagner do jeito que o Fagner tá hoje, Hugo ou Bidu. Agora, Vessa, ele teve já Ramon Dias. Eu não faria nada. Time com 3 zagueiros, time com 3 volantes, time com 2 meias. Muito difícil, cara. O que você acha? É difícil prever o que ele vai fazer, né? É muito difícil. Ele pode voltar até com um esquema de 3 zagueiros. Eu acho que ele vai voltar com 3 zagueiros porque ele tá sem 2 volantes. Então. Ranielli e Alex. Ele ainda hoje tem 3 para colocar se quiser. Tem o Rian, tem o Bidon e tem o Charles. Como contratou, tem 3 ainda se precisar. Mas como o Rian está sendo muito pouco, o Bidon está sendo muito pouco utilizado pela parte física, ele acha que é muito magrinho, que precisa desenvolver muito parte física. Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, e aí que tá. Eu acho que só com o Coronado, porque o Coronado tá suspenso sábado, então não tem muito motivo dele não jogar, por isso que eu acho que ele vai pro jogo. E 2 na frente, o Romero e o Wesley. Eu tô imaginando mais a possibilidade de 3 zagueiros por estar sem 2 volantes. Mas isso que você tá falando aí não tá... Isso não é reserva. Mas você consegue, por exemplo, põe o Mateuzinho na ala, põe o Bidu na ala. Dá uma misturada. Aí você põe alguns caras Gustavo importantes. Henrique, Kaká que vinham sendo reservas, mais 2 reservas. Entendi. Pode até deixar o Félix, por exemplo, ou até o André, mas para jogar com mais 2 do lado. E aí você escolhe lá 2 volantes, Rian e Charles, com mais um meia e 2 na frente. Romero e Wesley, provavelmente. Eu faria os 3 zagueiros pela ausência dos 2 volantes. E sinceramente, e foi engraçado, no ano passado, o Luxemburgo, o que ele faz na Sul-Americana? Ele rifa ela e põe os moleques, sub-20 e reserva. A situação do Romero com o Luxemburgo era tão... O Romero, nesse time que eu vou contar agora, o Romero não ficou nem no banco, ele era reserva do reserva. Isso. E foi cortado do jogo que foi contra o time do Peru, contra o Universitário. O Luxemburgo rifa. Só que o Moscardo, Pedro, os moleques jogam muito, Rian, e ele é obrigado a se classificar. Eu brincava que o Corinthians teve uma classificação culposa, que ele, quando você não queria classificar, e o Corinthians teve. Aí ele, tô nas oitavas, tá bom, vai pras oitavas. Pega o Nils, segura o 0x0, classificou. Aí quando viu, falou, agora eu tô nas quartas, eu vou pra dentro, eu tô a 5 jogos, e aí encarou com uma... Então o que eu acho que pode acontecer, isso é um pouco amanhã. Cara, eu vou lá pro que der, eu vou lá pra jogar preservando alguns caras pra sábado. Deu certo, passei. Não deu certo, torcida, é o seguinte, sábado é a decisão, precisamos de 3 pontos de qualquer jeito, e o elenco é curto para 3 competições, aí você mete o discurso que o Luxemburgo estava prontinho para fazer, que a molecada não deixou ele colocar em prática. O Danilo, eu quero ouvir o Massa, porque o Massa ficou fazendo assim, o tempo todo.
Essa é uma escolha muito difícil, pois a Sula pode salvar 25, o ano de 2025 e até o rumo da história, pois coloca na Libertadores e na Copa do Brasileiro. Exato, não tem a vaga, né? Lembrando que o Corinthians pode se salvar do Brasileiro e ano que vem jogar apenas Paulista e Brasileiro, que teria impacto financeiro devastador. E aí, Massa? Qual que é o time que jogou a Copinha? Você lembra de cabeça, não? Copinha vai jogar contra o Grêmio? É. Você colocaria a Copinha? É óbvio, gente, pelo amor de Deus. O Red Bull vai jogar quarta-feira, não vai? Vai. O Red Bull tem o quê? Vai reverter 2-0 do Atlético Isso, Paranaense. vai se desgastar, não vai? Vai. Tem força física, não tem? É um time muito jovem. Qual é a possibilidade? Não é só o desgaste, a possibilidade de machucar um jogador, é um tempo que você perde. Vai o Ramon Dias lá para o Couto Pereira e o filho dele fica aqui com os 11 que vão jogar sábado. Será que ninguém me escuta? Entendeu? Para você ter pelo menos a vantagem física. Então, para isso, acho que tem que ter, assim como em todos os... Não, chama o Vladimir, o Casão entra aí, joga de 5 minutos. Não dá. Precisa ter um pacto com a direção, que vai acontecer. Sim, mas sabe, faz um pacto, um compacto, chama Gaviões. Meu Deus! Entendeu? Não dá. Será que ninguém percebe a gravidade do momento que o Corinthians está vivendo? Entendeu? Aí vai o Garro lá, que é a única sombra de vamos dizer assim, eu ia dizer de frescor do time, né? O cara com a bola parada decide um jogo e tal. O cara entra uma entrada lá, fica fora de 2 jogos. O Garro bota alguém, bota 2 eunucos com o Garro agora carregando ele. Não vai descer escada, não vai subir escada. É esse tipo de preocupação que o Corinthians tem que ter. Entendeu? Não é possível que não caiu a ficha ainda. É o que eu tenho a dizer, porque escolhe 11 que vai jogar, os 11 que vão... Outra com o Fagner, vai jogar lá contra o Grêmio, entendeu? Escolhe 11 que vão jogar contra o Red Bull. Tá aqui o goleiro, tudo bem, vai. Escolhe os 10 de linha, os caras de linha, os zagueiros, meias, não sei quem são. Ó, vocês vão jogar contra o Red Bull. Então a partir de agora é mamadeira de 3 em 3 horas, superalimentação, cuidadora, babá, eunuco. Eu quero todo mundo perto, leva para um hotel, leva para Atibaia. Cara, esconde esses caras, porque esses caras é que vão jogar contra o Red Bull. Qual é a sequência do Corinthians depois do jogo contra o Red Bull? Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Botafogo fora. Então... Eu tô apavorado, eu não tenho nada com isso. Será que a direção do Corinthians, o Ramon Dias, experiente que é, não tem um olhar pra isso? Cara, escala qualquer um contra o Grêmio, seja o que Deus quiser. Vai na base da mística, da raça. Pega um moleque lá do Sub-17, põe de 9, de repente é um viola novo que surge, faz um gol, leva pros pênaltis, empata o jogo. Não importa, é mata-mata. Olha o prejuízo que vai ser. O Massa é fazer como o Luxemburgo fez no ano passado com a Sul-Americana. Com a Copa do Brasil. Entendeu? A Copa do Brasil. Por exemplo, Romero e tudo mais. O Romero não tem que jogar lá no Olímpico, não, em Porto Alegre. No Couto Pereira. No Couto Pereira. Eu coloquei o Romero porque ele não jogou no final de semana. Mas a pergunta é, se você rifar de uma outra forma, tem um pouco também a questão do que a gente acabou de falar do Flamengo, rifou, a torcida ficou brava porque caiu fora não, né? Perdeu a liderança do campeonato, só que agora é o inverso, ele poupa na Copa. Aí é o seguinte, agora você tem que se salvar, de qualquer forma, você tem que ganhar no Bragantino, uma vez poupou, tudo tem que dar certo. Claro, mas tem que ganhar do Bragantino. Porque olha a sequência que vem pela frente. Não é uma decisão simples. Não, nunca é. Nunca é. Optar por um plano de emergência. E com esse monte de time grandão na Copa do Brasil... A chance... tudo bem. O Corinthians capengando chegou na semifinal no ano passado. O ano passado era outra história, era outro elenco, era outra história. Sim, era outro elenco. Não é a mesma coisa. Também brigou para não cair. Você pega... De ganhar do Flamengo no ano retrasado, lembra? Com o pênalti de ganhar, não é? Sim, não sei se é... Beleza.